Amém? Paz do Senhor Jesus. Bom estarmos na casa do nosso Deus. Bom estarmos neste lugar para louvarmos, para exaltarmos e para bendizermos o seu nome. Amém? Você está alegre nesta noite? Hoje eu falei para a Patrícia, né, e falei para a Cláudia, né, 2 textos da palavra que diz, um diz, né, um coração alegre, aformoseia o rosto, e o outro diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Então, se você está alegre, você está mais bonito e mais forte. Então, que nessa noite a alegria do Senhor venha sobre você, que a alegria da presença do Espírito Santo de Deus venha sobre ti, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 145. Salmo 145. Aleluia. À medida que você for abrindo, você vai se mantendo de pé. Amém. Glória a Deus que nós estamos neste lugar. Glória a Deus que nós temos vida, né? Glória a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, né? Pela vida, pelos milagres, por tudo aquilo que Ele tem feito, amém? Salmo 145. Hoje nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Rodrigo, né? Queremos oferecer esse culto em ação de graças pela vida dele. Ele não está fazendo aniversário, mas, né, nós estávamos fazendo alguns exames e, para a glória de Deus, deram negativos, em nome de Jesus. O coração do menino está funcionando bem. Como ele disse, né, não vou morrer. Não vai não agora, espera mais um pouquinho. Salmo 145 diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência, da glória, da tua majestade, das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus terríveis feitos, e eu contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, aleluia, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as suas proezas e a glória da magnificência do seu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre a tua mão e fartas de desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, porém todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome.
pelos séculos dos séculos. Amém. Que nessa noite você possa louvar ao Senhor por todos os feitos que Ele tem feito, porque se nós estamos hoje aqui é pela misericórdia do Senhor, é porque Ele nos ama e Ele quer receber o nosso louvor, o nosso melhor louvor. Então que nessa noite você dê ao Senhor a sua melhor adoração, com uma grande salva de palmas, né, Senhor? Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso. Coloque de pé, vamos adorar o Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
venceu, a sua igreja também vencerá. Amém? Glória a Deus. Quantos creem e estão firmados nessa promessa? Aleluia. E tem nossa certeza de que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Se o inimigo, se as pessoas disserem para você, e aí, vai ficar prostrado? Você vai responder, não, a igreja do Senhor está de pé. Estamos de pé. Aleluia. pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de fé. Jesus, Jesus, Jesus.
buscar. O Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor virá buscar o seu povo. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, amém? Aleluia. Se você quiser ofertar através do seu aplicativo, através do banco, tem o QR Code aí na janela. Se estiver muito longe, se estiver aqui perto de licença, coloca no seu celular, aponte o leitor de QR Code. Tem celular que já vai na câmera direto, mas se você quiser um leitor de QR Code, você vai ser direcionado para o seu banco para você fazer a sua oferta, se você quiser. Tem os dados aí, lê direitinho, vai aparecer o nome da Igreja Apostólica Luz para as Nações e oferte ao Senhor. Você vai receber o seu envelope, se você quiser ofertar em dinheiro ou em espécie, amém? Mas faça esse propósito com o Senhor, né, de sempre ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. Tem um texto da palavra do Senhor. Se você puder, abra comigo, por favor, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Malaquias, fica antes de Mateus. Amém? Todos acharam, hein? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Acharam aí? Achou aí, Patrícia? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa é uma direção, essa é uma palavra que vai falar a respeito do dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª de toda a nossa renda. Amém? Então, aquilo que nós temos como salário ou rendimento, 10% nós separamos para o Senhor e apresentamos diante do altar do Senhor para consagrar diante dele. E ele dá essas promessas para cada um de nós aqui. Ele fala que vai repreender o devorador, né, e vai abrir as janelas dos céus para que sejam derramadas bênçãos sobre as nossas vidas. E eu particularmente tenho experimentado as bênçãos do Senhor. Desde quando o Senhor colocou no meu coração para trazer os dízimos à casa do tesouro, o Senhor tem suprido, e todos os meses, né, sem faltar um, mesmo em épocas de crise, o Senhor tem permanecido fiel para comigo, para com a minha casa, e tem nos permitido trazer o dízimo. Amém? Então, seja fiel ao Senhor, deseje no seu coração apresentar a 10ª, ou seja, 10% de toda a sua renda ao Senhor. E veja como o Senhor vai te abençoar. Ele fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Amém? Então é um desafio, é um voto de fé que você pode fazer, tá bom? E além do dízimo, a gente tem as ofertas. Então, ofertas do dia a dia, para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor, para que essas portas estejam abertas, para que as necessidades da igreja, e isso eu falo a igreja física e a igreja espiritual, que somos nós, amém? E as ofertas, elas são trazidas voluntariamente no valor que o Senhor colocar no seu coração, amém? Mas o Senhor nos fala para a gente trazer essa oferta, né, com coração voluntário, não por força, né, não por necessidade, mas de coração. Então aquilo que o Senhor colocar no seu coração, aquilo que Ele tem te abençoado,
apresente a sua oferta ao Senhor. Amém? Então, aqueles que foram fazer a oferta pelo QR Code, depois envie o comprovante para o pastor Rosenildo ou para o diácono Eduardo, para que eles contabilizem e façam esse controle, por favor, tá bom? Qualquer dúvida, pode tirar com eles. Tá certo? Você já fez a sua oferta? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Levante seu envelope e faça o seu agradecimento ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, Deus, e te agradecer por essa oportunidade de apresentar diante de Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Consagramos a Ti, Senhor, apresentamos diante do Teu altar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, o Senhor tem nos dado o melhor e temos comido o melhor dessa terra. Senhor Deus, nós temos experimentado a boa mão do Senhor. Obrigado pelas portas abertas. Senhor, em nome de Jesus, derrama bênçãos sobre a sua igreja, sobre o seu povo nessa noite. Deus, que o Senhor venha multiplicar nos celeiros, o Senhor venha multiplicar na despensa. Senhor Deus, a fim de que nunca falte o necessário, o pão nosso de cada dia. Nós somos gratos ao Senhor, apresentamos a Ti, Senhor. Recebe, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Amém? Traga o seu envelope, deposite a vasofilaço com alegria. Celebrar Cristo. Vamos celebrar Cristo. Ressuscitou.
avisos, por favor, pastor Aline. Aleluia. Amém. Nós temos avisos hoje. Eu queria que você estivesse bem atento. Já queria estar comunicando que nossa Santa Ceia é dia 9, amém, amados? De maio, tá? 9 de maio. E nós queremos também estar avisando, já para você ir preparando o seu coraçãozinho, para você estar convidando pessoas a partir do dia 2 de maio. Nós começaremos a programação da família durante todo o mês de maio. Nós teremos ministrações, nós teremos dinâmicas, nós teremos surpresas. Nós estamos preparando surpresas, para cada família. Então que você se sinta bem animado, empolgado para estar trazendo, para estar orando, para estar junto da gente naquilo que a gente precisar, amém? Amém. E vai passando um para o outro, tá? Porque às vezes eu não ouvi, eu esqueci, lembrei, vai falando. A gente vai estar avisando nos cultos, mas vai comunicando, já vai espalhando aí a notícia que vai ter. O mês de maio vai ser muito bênção para a nossa família. E eu queria também estar chamando a Georgina. Amanhã é aniversário da nossa querida Georgina. Ela está lá sacudindo a criança e a criança está chorando, porque a criança não tem mãe não. Cadê a mãe dessa criança que deixa a criança ficar chorando? Vem cá, meu bem. Amanhã é seu aniversário. Vamos orar por você hoje. Que vai bem, mas ele já está lá seguro, está vendo? Amém. Vamos estar orando pela Georgina, amém? Nossa querida, amada. Vai tirar até para ficar mais bonita na foto, ó. Tira aí, gente, vai tirar a foto bonita aí, ó. Ô, glória! Amém, Jesus! Aleluia! Toda a sua mão para cá, Senhor Deus, nós te damos graças a Deus pela vida da Georgina. Senhor, muito obrigada porque a tua filha tem sido colaboradora do teu reino, tem sido a nossa ajudadora para todas as horas, para todos os momentos. Pai, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, da mesma forma como ela se preocupa com a sua casa, da mesma forma como ela se preocupa de estar sendo aqui bênção na vida de cada um e como ela se coloca sendo, que o Senhor também supra as necessidades da Georgina, que o Senhor olhe para dentro do seu coração, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre ela, sobre a sua casa, todos os sonhos, os projetos que ainda tem. Senhor, que o Senhor possa preparar todas as coisas. Nessa noite nós queremos dar graças ao Senhor pela vida da Georgina, porque eu sei que cada um aqui, Senhor, tem uma história com ela. Cada um aqui é grato, Senhor, pela vida dela, por tudo que ela fez também na nossa vida. Nós queremos retribuir todo o amor que ela tem dado, sempre deu aqui neste lugar para cada um de nós. Senhor, que ela sinta esse abraço, esse toque do Senhor, esse aconchego do Senhor todos os dias na sua vida. Venha, Senhor, sobre ela nessa noite, derramando sua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Ora. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelo pastor Zenildo, que está trazendo a palavra. Senhor, toma a vida do teu servo nessa noite. Nós te damos graças, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor derrame sobre ele agora do teu bálsamo, assim como a tua serva já orou no início. Senhor, derrama sobre ele, flua sobre ele para que chegue até nós. Que o Senhor dê a graça a ele, Pai, de poder expressar tudo aquilo que está no seu coração, direto do teu trono, Senhor, para a nossa vida. Nós queremos receber, que o nosso coração seja como uma terra fértil, que possa, Senhor, receber a boa palavra que vem através do teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Meus pais, eu queria mexer um pouquinho com vocês. Amém. Eu queria pedir para vocês que estão. Baixa um pouquinho, por favor, Paulo. Diácono Paulo. Eu queria pedir que vocês que estivessem atrás pudessem ir um pouquinho para frente, por favor, Patrick, Diaconisa Giane, por favor. Amém. Pode sentar em qualquer banco que você quiser. Casa é sua. Amém? Amém, queridos? Amém. É bom estar na presença do Senhor, né? É bom estar mais uma vez aqui para
louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Mas o Senhor, Ele não perde o controle de nada. Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos deu mais uma vez o privilégio de poder ouvir a sua voz. E eu queria começar, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, mas eu queria começar fazendo algo com vocês. E eu vou escolher um casal. Amém? Todos estão me ouvindo? Amém. E eu vou escolher um casal para me fazer esse momento. Vocês se acham muito observadores? Se acham? Rosimar, você vai para onde? Está por aí, está em algum lugar. Rosimar, fica parado onde você está, por favor. Eduardo, feche seus olhos. Paulo, observa a porta, por favor. Já com Paulo. Eu perguntei, nós somos pessoas observadoras? Eduardo, você abriu os seus olhos, diz para mim qual é a cor da blusa de Rose. É bonita, ela tá linda demais. Qual é? Ela está vestida com a cor da calça dela. É jeans, sapatinho marrom. Esse é o observador. Eita glória! Amém? É assim que Deus faz, amado, conosco. Uma vez nós participamos de um momento desse, e a pessoa virou de costas assim para sua esposa, e ele detalhou, falei, rapaz, ele detalhou até o cordão, o brinco. Falei, gente, isso aí. Mas aí no final ele falou assim, mas claro, eu ajudei ela a se arrumar antes de sair de casa. Falei, essa foi fácil. Amém? Assim é o Senhor comigo e com você. O Senhor nos observa o tempo todo. O tempo todo Ele está nos observando e vendo de que forma nós estamos caminhando com Ele. E a forma que Ele nos chama para caminhar com Ele é de sobremodo excelente, se nós entendermos o que Ele realmente quer com as nossas vidas. Certamente nós vamos alcançar lugares muito, mas muito altos. Talvez hoje você esteja aqui pensando assim, mas eu não tenho muito estudo, não consegui concluir a minha faculdade, não consegui concluir os meus estudos, não sou uma pessoa muito de falar, sou bem tranquilo. Mas o Senhor vai te usar de igual maneira. Ele vai te usar da mesma forma. O que nós precisamos é estar disposto para o Senhor. Porque quando houver no nosso coração essa disponibilidade, Ele vai nos usar. Não importa se você é um médico, se você é um juiz, é um advogado, não importa quem você seja, você só precisa ser um servo fiel ao Senhor. E assim Ele vai nos usar. Você quer ver alguns exemplos de pessoas que foram fiéis ao Senhor ao extremo de chegar lá no final e ter a sua recompensa? Nós temos alguns aqui na Bíblia que nos lembra bem. Nós temos Daniel, nós temos José, né? Quantos José nós temos aqui hoje? Quantos Daniéis nós temos aqui hoje? Né? Que foram pessoas que em momento algum se dobrou a autoridade ou se dobrou à vontade alheia. Eles simplesmente fizeram aquilo que eles foram enviados. José ele foi enviado. Como é que ele foi parar? Aonde ele foi parar? Ele foi vendido pelos seus irmãos, muito novo, e ele foi parar em um lugar, numa terra estranha. E muitas das vezes o Senhor ele vai nos levar para essa terra estranha. Mas não é para você chegar naquela terra estranha e simplesmente dizer, eu não sou ninguém aqui, ou ninguém me conhece. Quem sou eu aqui? Você é um José, eu sou um José, nós somos um José. Porque quando o Senhor nos envia, Ele envia com um propósito. E aí, quando Ele enviou José para lá, havia um propósito. José não se corrompeu em momento nenhum. Ele ficou ali, fiel ao Senhor
em todo o tempo, mas chegou o momento dele ser abençoado. No final vocês vão entender o que eu estou falando de José e Daniel. E Daniel não foi muito diferente com ele. Ele foi levado para uma terra estranha, e ali ele tinha, não só ele, como ele e seus amigos, ele tinha que adorar a um Deus que não tinha, um Deus com D minúsculo. Então, se aonde você vê um Deus com D minúsculo, não é o Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos é um Deus com D maiúsculo. D minúsculo não, esse Deus aí não vai fazer nada de benefício para você. Amém? E Daniel ele foi parar naquele lugar, e aí ele precisava participar daquela alimentação, ele precisava se curvar aquela estátua de ouro, mas Daniel decidiu o quê? Obedecer ao Deus Todo-Poderoso, mesmo sabendo que ele poderia passar pelo que ele passou. E talvez você já saiba o que ele passou, talvez alguns não, mas nós sabemos o que Daniel passou, né? Lá na fornalha, na cova dos leões, mas em todo o tempo ele confiou de que o Senhor não iria o abandonar, e não abandonou, e foi com ele até o fim. Amém, queridos? Então a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa certeza, ela precisa estar ligada totalmente no Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Daniel 1, apenas o versículo 8, que diz: amém? Você não precisa ficar de pé não, pode ficar sentado mesmo. Daniel 1:8 diz assim, ó: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então Daniel ali tomou uma decisão: eu não vou me contaminar. E logo na frente vai falando em outros trechos a respeito de Daniel e a respeito daqueles homens que estavam ali para fazer a vontade daquele rei. Só que aqueles homens estavam ali, o poder que eles achavam que tinham estava bem distante do poder que Daniel, não Daniel, mas o Deus de Daniel, o nosso Deus, ele tinha para fazer. Então o Daniel ali ele foi usado tremendamente para revelar ali o sonho que aquele rei teve, porque ele precisava da revelação, e ele deixou um decreto. Ele deixou um decreto para que todos, quando ouvissem o som, que se dobrasse e o adorasse. Mas Daniel e seus amigos não fizeram isso, e eles foram jogados naquela fornalha. Só que dentro daquela fornalha havia um quarto homem. E quem era ele? Jesus. E aqueles mesmos homens que levaram Daniel e seus amigos até aquele local, ao chegar na fornalha, que já estava aquecida 7 vezes mais, ao chegar, eles já foram fulminados, foram queimados, mortos, porque a quentura era tanta. Mas Daniel e seus amigos foram jogados ali dentro, e aí eles ficaram. E quando aquele rei viu que eles saíram dali intactos, sem um cheirinho de fumaça, ele: opa, mas como isso? Era para eles terem morrido? Como que isso aconteceu? O Deus que nos livra até da fornalha estava ali com eles. Amém, querido? Amém. Eu vou avançar com vocês, mas eu queria ler aqui um pedacinho aqui de Daniel, ainda falando sobre Daniel. Amém? E depois a gente vai continuar. Que diz assim, ó:
O livro do profeta Daniel começa com uma história dos jovens levados cativo para a Babilônia, em meio a uma cultura estrangeira e com novos costumes e pressões. Daniel e seus amigos enfrentaram um grande desafio: adaptar-se ao palácio sem perder a sua... O que está escrito na sua blusa aí? Está aqui. A sua blusa? Sem perder a sua identidade espiritual. O versículo 8 aqui fala exatamente, é decisivo, pois, revelar a postura do coração de Daniel, que decidiu não se contaminar, assim como José, ele se posicionou na contracultura do momento, e essa escolha marcou toda a sua trajetória. A palavra-chave aqui é decidiu. Então Daniel, ele decidiu, como José, ele decidiu a não se dobrar a qualquer outro Deus que não fosse o nosso Deus, o Deus que pode livrar e pode salvar. Amém? E antes mesmo de ser provado, Daniel firmou em seu coração um propósito. Ele sabia que a mesa do rei trazia alimentos sacrificados a ídolos e práticas contrárias à lei de Deus. Sua decisão não foi motivada por orgulho ou rebeldia, mas por fidelidade ao Senhor. Esse exemplo nos ensina que a santidade começa com escolhas conscientes tomadas antes que as pressões cheguem. E aí, nas nossas vidas hoje, em que momento nós vamos tomar a decisão? Quando a pressão chegar, quando você olhar e ver que não tem jeito, ou hoje o Senhor nos dando essa oportunidade de se achegar até Ele, sem que a pressão chegue? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo as nossas vidas da maneira que nós queremos. Só que o nosso Deus, Ele tem uma preocupação muito grande comigo e com você. Ele não quer que eu e você soframos para que chegamos diante dele. Muitos se chegam aos pés do Senhor na dor, no sofrimento, já quase morrendo, outros já está no leito de uma cama, já quase partindo, e teve a vida inteira para ter um encontro com o Senhor, mas decidiram a viver da forma deles. E quando chega naquele finalzinho de vida, e a gente já com certeza, não só eu como você, já presenciou muito disso, de pessoas que teve a oportunidade de liberar no seu coração um perdão e decidiu morrer do que perdoar. Quando eu falo isso de causa bem conhecida. O meu cunhado foi assim, ele escolheu, foi uma escolha dele, ele decidiu a não perdoar, mas morreu. Agora eu posso dizer se ele foi ou não para o inferno? Não posso. A única coisa que eu posso dizer é que ele morreu sem perdoar. Nós estivemos ali em Campos para visitá-lo, oramos com ele, conversamos com ele, falamos com ele, mas ele decidiu. Então foi uma decisão dele. Então uma decisão sua eu não posso mudar, uma decisão minha você não pode mudar. Mas se você, ou se eu for buscar um conselho, de repente nós vamos mudar a nossa decisão, ao invés de ficar andando por aí, por esse mundo tão covarde, que sai oferecendo tudo, mas o que realmente vale para mim e para você é a salvação em Cristo Jesus. Só Ele pode. Amém, queridos? Amém. E quem decide antes permanece firme, depois outro detalhe importante é a postura respeitosa e honrada de Daniel.
ele pediu permissão ao chefe dos oficiais, mostrando equilíbrio entre firmeza de princípio e humildade de atitude. Não impôs a sua decisão de forma arrogante, mas confiou que Deus abriria o caminho. Essa é a marca do verdadeiro servo: fidelidade, a mansidão. A escolha de Daniel não era apenas sobre comida, mas sobre identidade e fé. Sua obediência se tornou a base que Deus o levantasse em posição de grande influência. Esse texto nos desafia hoje a viver com o mesmo posicionamento. A pergunta é: vamos nos conformar como Daniel? Escolhemos viver em santidade? O mundo precisa de homens e mulheres que, mesmo em ambientes de pressão, escolham permanecer fiéis a Deus. Em Cristo podemos escolher o que é justo, reto, honrado e verdadeiro. Ele nos capacita pelo Espírito Santo a viver sem contaminação, para sermos luz em meio à escuridão. Daniel aqui escolheu, amados. Daniel aqui escolheu a viver uma vida de santidade. E voltando aqui um pouco para o texto que nós lemos, que diz que Daniel, ele escolheu não se contaminar. E será que hoje nós podemos fazer essa escolha? Hoje em casa, antes de sair de casa, a Aline se arrumou e me fez uma pergunta. Eu respondi a ela de uma forma, ela entendeu de outro jeito. Aí eu falei assim: meu pé direito, meu pé esquerdo. Só que meu pé esquerdo, eu estava dizendo para ela que era o pé esquerdo dela. Então, é uma forma da gente, se a gente não for bem explicativo naquilo que a gente está falando, a gente causa uma confusão. Que ela colocou 2 sapatos, né? Pé de um e pé de outro. Aí eu estava com a Rebeca sentada no sofá, ela me perguntou. Aí eu falei assim: tá bom, os 2. Aí ela: mas eu estou falando do um. Eu falei: ué, mas os 2 está legal, os 2 está bom. Aí a Gabriela brincou assim: olha, cadê Gabriel? Gabriela brincou assim: olha mãe, agora ele falou até o nome lá, agora não é moda, mas falou, pode ir com um pé de um e pé de outro. Aí eu falei assim: não, o pé esquerdo, mas o esquerdo era o meu, eu estava de frente para ela. E ela não estava entendendo, que aí ela foi, virou. Então não, é o seu pé direito para o meu pé esquerdo. Era para ele vir com aquele sapato que ela está. Então, às vezes, uma pequena coisa cria uma confusão. Não, você falou para mim que não vira. Eu falei: não vira. Eu disse para ela: não vira. É o meu pé esquerdo com o seu pé direito. É o meu pé esquerdo com o seu pé direito. Vocês veja que ficou confuso? Não, olha só, o carro está de frente para mim. Ela me perguntou, eu falei assim, ela estava com 2 sapatos diferentes. Eu falei assim: ó, você vai com o sapato que está na minha perna esquerda com o seu pé direito. Com a sua perna esquerda com a perna direita. Resumindo, ela veio com o sapato da perna direita. Direito dela, esquerdo meu. Então, amado, às vezes em casa a gente precisa ter esse momento de descontração. Por quê? Eu trouxe confusão para a cabeça de vocês agora? Trouxe confusão agora? Mas é isso, mas o nosso Deus, ele não é confuso, ele não traz confusão, ele esclarece tudo. Como eu falei para vocês aqui, nós temos 2 histórias que hoje a gente está falando de família. Como a Aline já falou aqui, a pastora Aline já falou aqui, em início de maio agora nós vamos estar começando a trabalhar o mês da família. Mas toda quarta-feira o culto é voltado para a família.
Então é bom, é legal essa descontração, porque às vezes a gente sai de casa tão cansado, ou chega do trabalho tão cansado, e chega aqui, senta e ouve, e o pastor fala, e às vezes sai para casa, vai para casa Mas eu quero dizer para você, amados, é que Deus, Ele está aqui para ouvir a minha e a sua oração. O Deus Ele está aqui ouvindo aquilo que nós vamos buscar nessa noite. E o que você veio buscar nessa noite? Eu vim buscar solução. Solução para quê? Para tudo. Eu preciso de solução para tudo na minha vida. Porque Deus, Jesus, sem mim, é Jesus. Agora eu sem Jesus, eu não sou nada, não sou ninguém. Então um dia eu estava lá fora, totalmente perdido. E Jesus me encontrou. Jesus me encontrou e me trouxe para esse lugar. E hoje eu sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor? Sou, mas não canso de falar. Minha esposa tem como é que se diz, um crédito em tudo isso, porque ela pagou um preço. Ela pagou um preço que talvez eu não tivesse pago esse preço, mas ela pagou um preço de obediência. Obediência é o que? Muitas das vezes ela chorar, ela tem que preparar um alimento, ela tem que preparar uma roupa, ela tem que preparar tudo, chorando, e a vontade era não fazer, mas a obediência fez toda a diferença. Então quando aquele rapazinho ali de 20 anos nasceu, aí foi o divisor de águas. Deus começou a mudar toda a história, amém? Deus começou a mudar toda a história, e logo depois veio o Gabriel, e agora chegou a Rebeca, para acrescentar nas nossas vidas. Então filho, amados, filho é bênção. Filho é bênção nas nossas vidas. Então esses dois jovens aqui, eles tiveram uma história diferente, porém bem parecida, porque eles foram levados para um lugar distante, lugares que eles não conheciam, não sabiam como seria, mas uma coisa eles não perderam: a sua identidade. E o que o Senhor nos chama nesse dia de hoje? Para que nós não venhamos esquecer do chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, do chamado que o Senhor tem de responsabilidade nas nossas vidas. Então, falando mais um pouco aqui de Daniel, ele foi jogado com seus amigos naquela cova, naquela fornalha, e Daniel tinha um costume, eu não vou ler o texto todo, mas Daniel, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. E quando Daniel e seus amigos não se dobraram ao que o rei queria, o que eles fizeram? Lá no 6, eu não vou ler, mas está lá no 6, se você quiser ler depois, você pode anotar aí, e você pode ler em casa com calma. Aí já leva lá para Daniel na cova dos leões. Daniel, esse rei, ele tinha muitos próximo dele, e eram magos, eram astrólogos, eram pessoas que tinham o costume de adivinhar. Então, adivinhação é coisa de Deus? Não. Agora, uma revelação, um sonho interpretado, isso aí é algo de Deus. E Daniel, com seus amigos, estavam lá, decidiram não se contaminar com a iguaria do rei, não comer aquela comida. Então o que eles pensaram? Bom, se eles não vão comer e não vão participar desse banquete aqui do rei, certamente depois de 30 dias eles vão estar o quê? Totalmente abatidos, vão estar feios, vão estar magrelos, vão estar sem força. Mas pelo contrário, no final de 30 dias eles estavam ali bonitos, fortes e bem corados. E ali foi feito um decreto para que todos aqueles que não se dobrassem àquela entidade, que fosse jogado na cova dos leões. Só que Daniel, ele não perdeu a sua postura diante do Senhor. Ele não abriu mão.
independente do que viesse a acontecer. E quando ele soube de tudo que estava acontecendo, que aqueles adivinhos não conseguiram interpretar o sonho do rei. E o rei ficou muito injuriado, muito furioso. Ele falou que iria matar todos. E Daniel, quando soube disso, ele fez o quê? Chamou os seus amigos e foram orar, buscar do Senhor algo. E eles foram orar e o Senhor respondeu e revelou para Daniel o sonho do rei. Então ele foi até o rei e interpretou todo o sonho que o rei teve. E o rei, ele achou graça em Daniel. Mas Daniel estava ali com seus 4 amigos. Mas aqui está se falando mais especificamente de Daniel, que a postura foi dele. Então, muitas das vezes, na casa do Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde você estiver, de repente, a sua postura, a sua posição, a sua forma de agir vai fazer toda a diferença. E o Senhor, muitas das vezes, o que Ele está esperando e contando é com um desses, que tenha posicionamento, que tenha postura diante do Senhor, que não abra mão, mesmo sabendo que pode correr um risco tremendo de morrer. Mas se hoje nós morremos, nós sabemos para onde nós vamos, para perto do Senhor. E aqueles que não conhecem o Senhor, se morrer, o que vai acontecer com eles? Nós não sabemos. E Daniel, quando ele soube de tudo aquilo que estava acontecendo, ele chamou seus amigos e foram orar. E aqueles homens, aquelas autoridades, governo, como eu falei, no 6 está ali, você vai ler, você vai ver do jeito que eu estou falando para você. Governadores, prefeito, todas as autoridades estavam ali. Mas eles não conseguiam encontrar em Daniel algo que pudesse levar até o rei e dizer: o rei, o senhor fez um decreto, o senhor assinou um decreto que todos que durante 30 dias não pudesse fazer nenhuma petição a ninguém. Mas esse tal Daniel está lá no quarto dele orando, e 3 vezes por dia ele está orando. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que não importa onde você esteja, Deus está te vendo, como Deus está me vendo. Amém? Então aonde você estiver, você precisa fazer a diferença. E Daniel estava ali no seu quarto e com a janela aberta, orando. E aqueles homens: encontrei algo que vai nos favorecer. E levaram aquela questão para o rei, que Daniel estava orando 3 vezes ao dia. Mas o mais interessante de tudo é que quando o rei soube daquilo ali, ele já tinha decretado que todos, ao longo de 30 dias, não poderiam fazer petição nenhuma a ninguém. Ele fez um decreto: todos seriam colocados na cova dos leões para serem engolidos vivos. Mas nessa sequência aqui, Daniel, ele revela o sonho para o rei, e o rei, ele achou em Daniel graça. Ele achou em Daniel graça. Só que o decreto já estava feito, e todos teriam que ser jogados naquela cova. E Daniel foi junto com seus amigos para aquela cova. E o rei, muito entristecido, ele ficou, porque não era o que ele queria, mas ele não poderia revogar aquilo que ele mesmo tinha decretado. Mas mais uma vez, o Deus que Daniel servia, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve,
foi o Deus que esteve ali com Daniel. Eu não sei se alguém foi ali antes e alimentou aqueles leões, mas Daniel entrou e saiu dali intacto. E quando o rei viu aquilo, ele, lá no finalzinho, agora eu vou ler para você o finalzinho, que diz assim, ó, deixa eu encontrar aqui para você. Amém? Então o rei Dário escreveu a todos, 6:25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Amém, queridos? Olha o Deus que nós servimos, um Deus de milagre, um Deus que opera maravilha. Então, eu não sei o que você está vivendo, qual é a situação que você está vivendo, mas eu posso te garantir uma coisa: o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, e Ele faz maravilha no meio do seu povo. Eu queria fazer algo com você agora, que eu queria convidar um corajoso aí que viesse aqui na frente. Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Rodrigo, você confia em mim? Você confia em mim? Confia? De verdade? De verdade? É assim, Rodrigo confia em mim de verdade. Amém? A pergunta é: você confia no Deus que você serve de verdade? Confia. Não, não é para você, não, é para todos nós. Porque se a gente não confiar, a gente não vai conseguir avançar. Se a gente não confiar nesse Deus maravilhoso que nós servimos, nós não vamos conseguir avançar. Eu queria fazer algo com o Rodrigo agora, mas para isso acontecer, ele precisa confiar em mim, e ele disse que ele confia. Amém? Vem cá, Rodrigo. O que nós temos aqui, queridos? Eu preciso que você quebre esse jogo agora na sua testa. Você confia em mim?